Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema de hoje é um desafio nacional, mobilidade urbana. Nós recebemos o vereador Felipe Michel, Alexandre Rojas, especialista em transporte e professor da UERJ, e Vitor Andrade, coordenador do Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar com uma pergunta comum a todos em relação ao desafio da mobilidade urbana, começando com você, Alexandre. Ok. Na sua avaliação, por que é tão difícil nos dias de hoje a gente ainda encarar a questão da mobilidade urbana, apesar de todos os ganhos com os últimos acontecimentos em relação a grandes eventos? A mobilidade ela não se restringe a um único aspecto, ela é multidisciplinar. Então nós temos a ação do poder público, a ação do próprio usuário, né, e a ação do meio físico, da rua, né? Então, a conjugação desses três elementos, né, entre outros, ela nos produz a mobilidade. A falha de um deles desequilibra o tripé. Onde a gente falha mais? Em todos. Eu diria que a falha, ela, na data de hoje, atinge a todos os setores. Nós temos que repensar seriamente no que é mobilidade e qual é a mobilidade que nós queremos. Qual a mobilidade que nós queremos? Qual seria o ideal e qual o nosso estágio, na sua avaliação? Olha, o que nós queremos é chegar rápido ao trabalho, à escola, à diversão, é que sermos capazes de nos movimentar dentro dessa urbe com conforto, com segurança. Isso nós não estamos tendo hoje. Então, o ideal, aquele ideal imaginário, é que nós possamos fazer isso com algum grau de felicidade. Vereador, essa expectativa pode ser traduzida em ação? Ou seja, de que forma o Legislativo pode ajudar? Com certeza. Primeiro, queria agradecer o convite, agradecer estarmos aqui para falar sobre questão de mobilidade. É uma questão que todas as vezes que eu compartilho com a sociedade, é um dos temas que mais chama a atenção da mobilidade da população, porque a mobilidade é ela que lhe leva para o hospital, é ela que lhe leva para o estudo, é ela que leva para a sua vida. Então, eu tenho certeza que o Poder Legislativo ele pode colaborar muito. Eu creio que precisa de uma maior integração entre o Legislativo, entre o Executivo, entre todos aqueles que fazem a mobilidade, seja a população, seja as empresas, os permissionários, todo o sistema de transporte público da nossa cidade e a população colaborando. Então, tenho certeza absoluta que o Poder Legislativo pode participar muito com as leis, fiscalizando e direcionando. Mas volto a falar, precisa de uma integração muito maior entre todos os envolvidos e interessados na mobilidade da nossa cidade. Vitor, a mobilidade sustentável, ela é um sonho ou ela pode ser realidade? Onde que a gente está nesse cenário? A gente tem aí uma boa ciclovia, mas eu não sei se você pode até nos corrigir. Mas a impressão inicial é de que é muito mais de lazer do que funcionalidade para quem quer ir para o trabalho, ou isso muda de acordo com a região do estado? Eu vejo assim claramente que há uma distorção, uma injustiça na forma como os investimentos em infraestrutura cicloviária são feitos na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aí justamente uma contradição, onde a maior quantidade de ciclistas que utilizam a bicicleta casa-trabalho estão na franja do município e a maior parte dos investimentos em infraestrutura cicloviária eles se concentram na centralidade, na frente de mar. Em relação a onde nós estamos, eu acho que a gente está vivendo uma distopia. A gente vive e não só vive, como estamos pagando por um grande passivo que foi o que nós desenvolvemos ao longo do século XX, onde há uma hegemonia do rodoviarismo. A gente valoriza muito o transporte motorizado e a gente sabe hoje em dia que o caminho não é por aí. A gente tem que investir sim em transporte público, transporte de massa, mas temos que valorizar muito a mobilidade ativa, o pedestre e o ciclista. E eu acho que o grande salto qualitativo que nós podemos dar para o futuro da nossa cidade é justamente investir nesses dois eixos. Alexandre, a mobilidade a pé precisa de mais atenção? Precisa. Todo mundo se desloca a pé por alguma razão. Para chegar na condução, para sair da condução, para ir à escola. Então, o a pé, quer dizer, esse deslocamento a pé, é um deslocamento que todo mundo faz e nós não tratamos isso como mobilidade. E é uma mobilidade grande. Precisamos ter boas calçadas,
e boas condições para que possamos caminhar. Na sua rotina, vereador, o senhor enfrenta algum tipo de dificuldade em relação à mobilidade? O que mais chama a atenção pelo que o senhor observa e o que isso pode inspirar projetos de lei? Então, eu como vereador, o vereador está sempre ele no dia a dia da população. Eu gosto de me locomover, seja andando, de bicicleta, de ônibus, de trem, do transporte complementar que tem na nossa cidade. E eu tenho certeza que a maior dificuldade hoje é difícil a gente falar que a maior dificuldade, conforme o senhor falou, dificuldades são todas. Para você caminhar, cada vez mais as ruas, a forma de você caminhar está difícil. Bicicleta, de bike, impossível na nossa cidade, quase que impossível. Os ônibus, cada vez mais o transporte não atendendo a população. Eu tenho falado ultimamente que a nossa cidade está à beira de um colapso no transporte da nossa cidade. Então, com certeza, não só o Poder Legislativo, mas como o Poder Executivo precisa tomar uma medida emergencial. Mas eu queria também deixar aqui também a mobilidade de todas as pessoas com deficiências, que também, nós temos que levantar essa bandeira, que é muito ruim na nossa cidade. Seja ela andando, seja ela no transporte público da nossa cidade, é muito deficitária o transporte das pessoas com deficiência na nossa cidade. Vitor, voltando à questão da bicicleta, ou seja, a gente tem geograficamente uma ciclovia que não é tão plana, assim como em outros países. Enfim, Holanda é mais plana e tal. A gente pode observar o quê? Que essa ciclovia ela precisa ser ampliada, adaptada, foi mal planejada, ou a gente não sabe usar, como é que é isso? Na verdade, a infraestrutura cicloviária, eu entendo esse conceito de uma forma mais ampla. A gente tem a ciclovia também dentro desse pacote do que é chamado infraestrutura cicloviária, mas a gente tem outras formas também de infraestruturas que podem ser intituladas cicloviárias. Por exemplo, o que temos aqui no Rio de Janeiro, a Zona 30, o caso de Copacabana, que há várias ruas que são denominadas Zona 30. Essas ruas são entendidas como infraestrutura cicloviária. A princípio, são ruas compartilhadas, seguras, onde nós podemos ter carros e ciclistas juntos pela velocidade. A gente ainda está muito longe desse respeito. Exatamente. Aí, novamente, a mobilidade passa por diferentes dimensões, inclusive pela educação, né? E a tolerância e o entendimento e compreensão com o seu próximo. De uma forma voltada para a sustentabilidade e também para a economia, até mesmo no setor de saúde. Saúde pode estar aliado, então, a hábitos de locomoção corretos, é isso? Exato. Eu acho que a gente tem que mudar a forma de pensar mobilidade. Mobilidade tem um impacto direto na economia local, na saúde e no clima. Então, a partir desse entendimento, a gente pode também dar um salto na narrativa e na defesa da mobilidade ativa. Por exemplo, no laboratório a gente está desenvolvendo alguns estudos onde a gente tem quantificado o impacto da alteração de uma rua, onde a partir de um momento ela passa a ser pedestrianizada ou ela passa a valorizar mais o pedestre ciclista. E a gente tem indicado que há um aumento do comércio local. Você tem alguma informação do que a gente pode aproveitar de experiências no exterior? Ou seja, que poderiam ser adaptadas para uma realidade como a nossa? Sim, eu acho que há vários exemplos. Tem um caso que é paradigmático, que é o caso de Copenhague, a Strøget, que foi a primeira rua pedestrianizada na década de 60 já, onde houve uma grande crítica dos comerciantes locais a respeito desse fechamento. Mas após 5 anos, eles mudaram de visão. Eles viram que o comércio, na verdade, ele aumentou muito mais após essa alteração. E tem um exemplo muito recente que é Times Square, em Nova York. Se nós pensarmos há 10 anos atrás, era impensável o fechamento de Times Square. Hoje em dia, essa área é fechada, não só essa, como outras em Manhattan, em Nova York, e são exemplos para o mundo inteiro. A gente tem um caso aqui, eu acho que a gente também tem que ver com otimismo o nosso país. A gente tem um fechamento de um trecho da Rio Branco que eu vejo como algo de muito bem sucedido. É possível sonhar, de repente, em ter Certamente. Uma mobilidade mais sustentável? Já foi um progresso. Certamente. O que caracteriza essa mobilidade sustentável? Passa para a preocupação climática e também, enfim, de ganhos com a saúde? Exato, principalmente ganhos com a saúde. Hoje em dia, estudiosos eles veem com clareza uma correlação entre hábitos de locomoção e impactos na saúde. A gente tem uma curva demográfica no nosso país, o país está envelhecendo muito rápido, a gente tem um problema muito grande de obesidade, então a gente tem essa relação entre obesidade, doenças crônicas e
hábitos de locomoção. Então, como a gente desenha a nossa cidade? Se a gente valoriza o caminhar, valoriza o pedalar, a gente já está impactando positivamente a nossa conta do SUS, né? A gente vai ter economia nos hospitais municipais então a gente, novamente, voltando ao que eu disse anteriormente, a gente tem que pensar a mobilidade de uma forma mais ampla. Pensá-la em relação ao seu impacto na economia, na saúde e no clima. Quanto que a gente pode salvar de emissões de gases de efeito estufa caminhando e pedalando, por exemplo. Perfeito. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Mobilidade Urbana. Bom, nós acompanhamos todos os avanços que aconteceram em relação aos grandes eventos no Rio de Janeiro. A gente pode considerar como um legado pontual, ou seja, não atingiu toda a região metropolitana, na sua avaliação, Alexandre? O Rio de Janeiro ficou mais de 50 anos sem qualquer investimento na mobilidade. Os eventos, Copa, Olimpíada, eles criaram uma infraestrutura voltada a esses eventos e não para resolver o problema da mobilidade da cidade. Então foi pontual. Algumas áreas foram bastante atendidas. É o caso de Deodoro, em que teve as estações reformadas nesse ramal. É o caso da linha 4, porém outras regiões passaram ou continuaram desassistidas em termos de transporte público. Então eu diria que os eventos foram excelentes para a cidade. Eles revitalizaram uma parte da cidade, mas eles não resolveram, em hipótese alguma, o nosso problema de mobilidade. Vereador, se ainda não foi suficiente, o que o senhor acredita que pode ser aperfeiçoado? Eu concordo plenamente. Nós perdemos uma grande chance de deixarmos um legado verdadeiramente para a nossa cidade. Porque quando muito se fala de legado, se fala muito da área esportiva, das arenas, mas nós temos o legado ambiental e o legado do transporte da nossa cidade. Nós temos um conceito dentro da nossa cidade, que é justamente o cidadão sai de casa, ele sai andando, caminhando, ou ele sai com a sua bicicleta, que cada vez está aumentando isso, mas precisamos incentivar, mas vamos dizer, ele sai andando, aí ele pega ali, o morador de uma comunidade, ele pega o sistema de transporte público comunitário, que é o antigo cabritinho. O conceito é ele pegar depois o STPL, ou o ônibus, o alimentador, para alimentar o transporte de grande massa. E o que a gente vê é um conceito hoje que essa cadeia não está funcionando, não foi feito da melhor forma, a gente não tem um transporte de massa que possa atender a população verdadeiramente. A gente teve o avanço da linha 4 do metrô, mas ela não é bem alimentada. Ela não é bem alimentada, então uma proposta que era para atender um número de pessoas, hoje atende 50%, 60%. Então essa cadeia alimentar do sistema de transporte, ela não foi feita da melhor forma de legado para a nossa cidade, que possa tirar a pessoa da sua casa e levar até o transporte de massa, que é o trem, é o metrô, que ali de médio, que é o BRT. Então não foi feito uma alimentação correta e a gente perdeu, eu tenho certeza que a gente perdeu a maior oportunidade para entregar um legado para a nossa cidade. Está um pouco confuso esse sistema de alimentação e que possa atender a nossa cidade. Perdemos. Avançamos em alguns lugares? Avançamos. Mas nós podemos reverter, podemos colaborar, mas nós perdemos o grande momento. Eu queria até aproveitar um exemplo em termos de que a educação da população, precisa todos estar envolvidos. Coloquei um projeto de lei dentro da Câmara justamente para colaborar, que é a questão do BRT. Hoje nós temos 400 mil passagens dia no BRT. 80 mil pessoas não pagam a sua passagem. É uma evasão de 80 mil pessoas dia. Coloquei um projeto justamente para coibir essa evasão, para colaborar com o sistema de transporte. Então a gente vê que nós perdemos o momento, mas podemos todos nos unir, todos os envolvidos, para que a gente possa. A questão é simples. E também a questão da corrupção, que atrapalha muito com a mobilidade da nossa cidade, com o transporte público da nossa cidade. Vitor, foi excluída essa escala da região metropolitana, ou seja, a gente observou um legado bem pontual, onde você acredita que a gente pode e deve avançar? Eu acho que você tocou num ponto-chave, que é a falta de uma gestão metropolitana do sistema de transportes públicos. Eu acho que a gente tem essa falta de gestão e também ao longo do desenvolvimento dos projetos, a implantação deles,
dos projetos olímpicos, houve uma completa falta de participação. E isso teve um impacto no que a gente vê hoje implantado na cidade. Acho que, utilizando essa lente da região metropolitana, acho que um grande exemplo é a linha 4 do metrô, onde foram investidos mais de 8 bilhões, por volta, não tenho certeza desse número, mas já era indicado e já havia uma demanda da população para o desenvolvimento da linha 3, o eixo Niterói-São Gonçalo, por exemplo, que não foi desenvolvido. Então, faltou um debate maior e uma colocação de diferentes atores nessa arena na decisão de onde esses investimentos seriam feitos e como eles seriam distribuídos. Por que a gente tem um metrô tão tímido em relação a São Paulo, em mobilidade? A gente se perdeu durante décadas nessa questão do metrô, na sua avaliação? Certamente. Não que eu acho que o metrô seja a solução e a única solução. Ele tem um custo muito alto, né? Mas certamente para uma metrópole com a densidade do Rio de Janeiro e a população que nós temos, o metrô é um dos modais importantes. Mas eu volto a reforçar, por exemplo, a gente tem uma infraestrutura ferroviária de grande porte, de grande extensão. E foi investido durante a preparação das Olimpíadas menos de 1/4 do valor investido na linha 4, por exemplo. A maior parte da população vive nesse eixo ferroviário. Então, o ideal é a gente pensar nesses diferentes modais e como eles podem ser alimentados, ou um apoiando a alimentação do outro. Alexandre, qual que é o menor custo e a melhor conquista? Ou seja, já que o metrô é tão caro, onde a gente deveria atuar? Eu concordo com ele de que o trem ele já está implantado. Ele já existe aí há 100 anos. Não é 100 anos, vamos dizer, essa ordem de grandeza. Você melhorar essa mobilidade por trem é um custo muito pequeno comparado com a implantação de uma linha de metrô. Então, seria muito mais conveniente eu ter um bom trem indo para Caxias, para essa Baixada Fluminense, do que fazer uma nova linha que viesse a atender. Estou falando em termos de atendimento mais rápido e de menor custo. A melhor relação custo-benefício seríamos nós ter um trem de boa qualidade, com um bom atendimento de pontualidade, confiabilidade, conforto. Então, esses indicadores que indicam que eu tenho um bom transporte público. Então, o trem, o investimento no trem é o melhor investimento que o Rio de Janeiro poderia fazer nesse momento. Vereador, é cultural ou realmente é difícil a gente acreditar em transporte com um grau de qualidade satisfatório? Porque hoje em dia muitas pessoas preferem tirar seus carros da garagem e o acesso ao carro acabou sendo algo um pouco mais maleável, mais tranquilo, e as pessoas acabam não dando prioridade ao transporte de massa, ao ônibus. Na sua avaliação, onde é que a gente pecou? Então, eu creio que a população, ela precisa cada vez mais. É difícil, porque a população, ela, ao mesmo tempo que ela quer utilizar o transporte público, ela vê numa situação que ela vai chegar atrasada no trabalho, ela vai ter um problema de saúde, ela vai ter um problema, ela bota a vida dela em risco. Então, é uma questão delicada. Eu tenho certeza que a população é um conjunto, conforme o senhor falou. A população deixou a desejar, sim, porque não cobrou, não fiscalizou, não esteve atenta o tempo todo, porque aí o executivo, o governo fez o que quis e deixou chegar a esse ponto. Antes da gente pensar em avanço, a gente tem que pensar primeiro na segurança das pessoas. Se você pegar toda a extensão da malha ferroviária do nosso estado, você vai ver que a vida, não só dos passageiros, como da população, está em risco. Nós pegamos cada situação. Eu andei em durante 2 anos, eu trabalhei na Secretaria de Transporte do Governo do Estado e andei por toda essa linha ferroviária. A vida das pessoas está em risco 24 horas. Eu cansei de ter que ir a enterro para poder... Olha que coisa triste. Quantas pessoas querem ir para o seu trabalho, querem ir para um lazer, para qualquer questão, ela está com a sua vida em risco, porque o trem passa por ruas por questões que as pessoas estão brincando, as crianças estão tendo acesso, então a questão nós deixamos a desejar e assim é com toda a situação do transporte público da nossa cidade. O avanço é importante?
mas temos que ver também essa questão da nossa segurança. Vitor, a questão da qualidade do transporte público de massa acaba afetando e também provocando uma ida para as pessoas para o carro particular, na sua avaliação? Eu acho que quem tem poder aquisitivo para ter um carro, ele vai migrar para o transporte motorizado particular. Né? Se você não tem segurança, se você não tem praticidade, você não tem rapidez nesse sistema e confiabilidade, você migra para o transporte motorizado particular. Agora, eu também vejo que diversas ações desenvolvidas pelo poder público local, elas foram contraditórias. Ao mesmo tempo que foi implantada a linha 4 do metrô, foi duplicado o viaduto do Joá. Ao mesmo tempo que foi construída a Transcarioca, né, do sistema BRT, houve também a duplicação de vias para veículos. Então, ao mesmo tempo que há um incentivo ao uso do transporte público, há também um incentivo ao transporte motorizado particular. Se a gente pensar em termos de divisão de modais, casa-trabalho, a maior quantidade das pessoas utilizam o modal a pé ou sistema público. Mas há um grande investimento ainda feito para o transporte motorizado particular. Perfeito. Vamos então para o último intervalo do Rio TV Debate com o tema mobilidade urbana. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema mobilidade urbana. Vitor, no bloco anterior a gente falava muito da questão do uso, ou seja, dos carros, né? A gente tem aí uma comparação, o Rio gasta para ir para o trabalho, né? A população gasta o mesmo tempo em relação a São Paulo. Lá tem o dobro da população. Como é que a gente consegue traduzir isso? Então, é ainda pior. A média do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, é maior do que a de São Paulo, sendo que lá tem o dobro da população. Justamente. A população do Rio de Janeiro gasta, em média, mais de 2 horas no ir e vir do trabalho, o que é muito alto. Tem até um estudo da Firjan desenvolvido mostrando o custo na economia da cidade desse movimento pendular que nós temos. E aí eu acho que o papel da gestão metropolitana é essencial, né? E um pensamento também sobre como nós podemos alterar a nossa legislação de uso do solo e de ocupação. A gente não pode mais expandir os limites da região metropolitana e os limites do município. A gente tem que começar a ocupar as áreas vazias e obsoletas dentro da malha urbana da cidade, porque isso causa a necessidade de mais investimentos em transporte, também mais tempo de locomoção entre casa e trabalho, e também muito custo para a gente implantar um transporte de massa de qualidade numa franja urbana tão extensa como da região metropolitana do Rio de Janeiro. Alexandre, é importante a gente também pensar nas soluções, ou seja, criar centralidades, locais de trabalho perto das casas das pessoas seria uma solução, ou seja, a gente tem um fluxo muito grande de moradores da Baixada, por exemplo, em relação ao centro do Rio. Isso, olha, é exatamente isso. A centralidade, né, para o nosso espectador, é aonde acontecem as coisas, é onde é o seu trabalho, é onde é a sua escola, é onde é o seu hospital, e as pessoas precisam se deslocar das suas casas para esses locais. Então, o Rio de Janeiro tem uma grande centralidade que é o centro aqui. Estamos falando aqui de Cinelândia, em que uma grande população vem da Baixada para cá. A grande alternativa é nós criarmos múltiplas centralidades. Quem mora na Barra, trabalha na Barra, quem mora no Meier, trabalha no Meier, e assim sucessivamente, evitando esse deslocamento. Não vai ser possível nunca nós criarmos transportes para esse deslocamento tão grande. Você vê a Baixada está a 50 quilômetros daqui. Então uma pessoa se desloca 100 quilômetros por dia para vir ao trabalho e retornar. E o tempo que isso gasta? Então, cabe ao Poder Legislativo estimular a criação de novas centralidades, evitando esse deslocamento. Um grande papel do Legislativo está aí. Vereador, então, com a palavra, o Legislativo, a gente tem como pensar nessa situação como uma das soluções? Muito bacana isso. Inclusive, nós tivemos, alguns vereadores tiveram uma reunião com o secretário de Obras, o Índio da Costa, e justamente sobre isso. Está vindo agora para a Câmara, para os vereadores azeitarem essa lei, e justamente da ocupação do solo, para diminuir nas áreas
que hoje são mais povoadas, frear e incentivar o uso do solo nas áreas que hoje não estão ocupadas. Dessa forma, é mobilidade, justamente o que você falou, Vitor. Essa questão para a gente é incentivar as pessoas cada vez mais, diminuir esses trajetos. A pessoa que mora lá na Zona Oeste, ter as empresas serem incentivadas a cada vez mais crescerem lá naquela região, justamente para diminuir, se tornar lá uma região com uma densidade maior e assim diminuindo e facilitando essa mobilidade. Então essa questão, mobilidade é muito interessante. Às vezes as pessoas veem um projeto na Secretaria de Obras ou em outras questões da nossa cidade que vão impactar na mobilidade da nossa cidade. Então isso é uma lei que está vindo aqui para casa, que eu até queria dividir com você, Alexandre, e com você, Vitor, para vocês colaborarem para que nós possamos construir uma lei que possa realmente atender os anseios da nossa cidade e colaborar com a mobilidade da nossa cidade. Vitor, que saídas e que soluções mais emergenciais são aconselhadas agora? Eu acho que o primeiro passo, seguindo até as falas anteriores, é a mudança da legislação do centro do Rio de Janeiro. A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma grande concentração de postos de trabalho e um percentual muito pequeno da população, e com várias áreas obsoletas e não ocupadas nesse centro. Então, a gente tem que incentivar a população a morar no centro do Rio, né? É um movimento, não é um movimento que tem sido defendido apenas no Brasil, é um movimento que tem acontecido em cidades no mundo inteiro de reocupação do centro e transformação do centro, né? Densificar esse centro, que ele seja vivo de dia e de noite, e não apenas no horário comercial. Então, através do incentivo, a partir do legislativo, da ocupação do centro pelo uso residencial, a gente vai ter já um grande salto qualitativo na qualidade de vida dos habitantes do Rio de Janeiro e também um impacto muito positivo na mobilidade da cidade. E como é que a gente conseguiria formar postos de trabalho justamente para melhorar essa questão da mobilidade? Ou seja, que tipo de incentivo, de repente, o senhor pode nos ajudar? Como que seria isso de forma prática? Ou seja, a gente tem também a questão da Barra, onde as pessoas que moram na Barra trabalham no centro e quem mora aqui trabalha na Barra, a questão da Baixada, diminuiria bastante, significativamente. Esse projeto, justamente isso que nós conversamos, esse projeto vai colaborar porque hoje várias empresas, várias indústrias estão saindo do Rio de Janeiro pela burocracia, pelo excesso. Um exemplo claro, tem um terreno de 100 milhões, vamos dizer assim, só para a pessoa fazer, só para o empresário fazer o levantamento, ele tem que pagar 10%. Então é burocracia, muitas burocracias. Então, justamente, essa lei é justamente para desburocratizar e dessa forma cada vez mais incentivar os empresários continuarem na cidade do Rio de Janeiro e assim gerando emprego, trazendo a economia cada vez mais, ativando, aquecendo a economia da cidade do Rio de Janeiro e dessa forma incentivando o uso do solo nas regiões proximidade do centro, nas regiões da Zona Oeste, de forma que gere emprego e que colabore também com a mobilidade da nossa cidade, freando aonde a densidade é maior, incentivando aonde a densidade é muito menor e pode ter um crescimento na nossa cidade. Chegamos ao fim desse debate, a gente precisa das considerações finais, começando com Alexandre. A mobilidade precisa ser repensada. Todos nós temos que repensar o que nós desejamos e qual é o nosso papel nesse sentido. Em conservar os meios de transporte, no legislativo em apoiar essas medidas, nas empresas de transporte em oferecer à população um transporte de qualidade. Então, essa conjugação de esforços, que não é uma coisa única, ela tem que ser coletiva e ter a consciência das pessoas. Na hora que nós tivermos a consciência da cidadania, eu sou um ser que vivo na cidade, tudo vai melhorar. Vereador, sua consideração final. Bem, é muito produtivo esse tema, a mobilidade da nossa cidade, mas precisamos todos nós arrumar a casa, parar para pensar e fazer o dever de casa de forma que possamos construir um transporte público, uma mobilidade que atenda a toda a população. A sociedade, no geral, precisa participar verdadeiramente da mobilidade da nossa cidade, que envolve todos esses temas. Porque mobilidade, quando se fala mobilidade, as pessoas pensam muito um tema meio... é o ônibus, é isso, mas é muito maior. É a caminhada, é a bike, é o ônibus, é o STPC, é o STPL, é o trem, é o metrô, é a barca, é todo um conceito de mobilidade da nossa cidade, do nosso estado. Vitor, sua conclusão.
O futuro do Rio, ele passa pela mobilidade, inevitavelmente. Então, se a gente quer um futuro melhor para a nossa cidade, nós certamente temos que investir em mobilidade. E a mobilidade, eu vejo, não é apenas ligar ponto A ao B, mas a experiência que você tem ao longo dessa locomoção, né? O quão agradável é essa experiência. E certamente a mobilidade ativa é o caminho para o futuro sustentável. Pedestres e ciclistas é onde nós temos que investir. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.